Olá, meninas! Boa noite a todas, a todos. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu convidar aqui a linda Lu para participar com a gente. Vamos lá. Vamos ver. Oi! Olá! Tudo bom, Lu? Tudo? E você? Tudo bem! Meninas, eu queria apresentar a Lu para vocês, essa doutora linda e tão competente, e que eu tenho muito orgulho em dizer que é a minha prima. Muito orgulho em ser. Como é que você tá, meu amor? Muito bem, amada. Graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. E esse efeito Amém. lindo aí em você? Hã? E esse efeito aí, Conseguiu ver? Hã? assim? Ah, então tá bom. Preciso Hoje tirar o vamos falar de óculos. Tá... coisa boa. Fala, amor. Tá Peraí refletindo, que tá né, Lu? travando aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Tá, então tá bom. Também tô te ouvindo bem. Nossa, que linda que você tá. Ah, meu Deus, você que é, né? Sempre foi. Como é que você está no seu trabalho? Vamos conversar um pouco, esperar o pessoal chegar. Como é que você está no seu Isso, vamos esperar o consultório? pessoal ir entrando. Não, tô bem, amada. Tô Com toda essa bem. questão da pandemia, como é que tá o hospital? Me conta um pouquinho. Lotado, hospital lotado de Covid, lotado. Sério, Lu? Estão transformando as enfermarias normais em... Caramba, Lu, tá caindo um ativas, pouquinho. porque não tem Tá caindo um pessoal, pouquinho. enfermagem. E todo dia morre gente. Tá complicado, Sério, Lu? sério. A faixa etária baixou, pessoas sem comorbidade, tá um outro perfil. Tá bem diferente do começo, que a gente ficava mais tranquila até, né? Porque era uma Aham. coisa assim, mais para as pessoas idosas ou com comorbidade. Agora não. Agora você vê pessoas rígidas, pessoas saudáveis, pessoas fortes Uhum. e sem Caramba. explicação. É bem complicado, bem E você já se difícil. vacinou? Como é que tá o seu Já cuidado aí com a sua tomei. família e tudo? Não, só eu Ninguém pegou tomei. Covid. Ninguém pegou Não, na Covid. minha família ninguém pegou. Nem na minha família. Eu, Hum, meu marido, meus filhos. Minha uhum. mãe tá indo agora tomar a segunda dose. Ela falou até que queria assistir com a Rô, mas a Rô tá indo levá-la para tomar a segunda dose da vacina agora, exatamente 7h30, porque Ai, é agendado a vacina em Campinas. É horário uhum. marcado, né? Então agendaram Entendi. hoje às 7h30 para ela tomar a segunda dose, ela tá indo agora. Ai, manda um beijão meu para elas, tá? É, Morrendo de precisamos saudade. precisamos nos reencontrar. Vai ser muito legal. E vamos. Ô, Lu, mas olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Falha, Eu acho amada. importante convidar você para esse bate-papo, porque ah, a gente do meio evangélico, né? Queria até compartilhar essa informação com você, que assim, quando a gente fala de cuidado feminino, né, ginecológico, infelizmente eu falo no meio em que eu vivo, tá? Claro. Diariamente, em atendimentos a mulheres. A gente tem um trabalho muito forte aqui. Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Eu tô aqui falando, nem falei nada de mim, né? Para suas amigas que estão entrando aí, meninas. Meu nome é Bianca, eu sou pastora missionária da Igreja Cristã Vinde a Mim. E eu tenho um trabalho forte com mulheres aqui na nossa igreja, né? A gente procura dar todo apoio com relação a cuidado, né? A ela mesma, né? Cuidado emocional, psicológico, agressões físicas. Nós somos absolutamente contra toda e qualquer violência à mulher e temos um trabalho dedicado a isso, uma parte da nossa igreja dedicada a isso também, com encaminhamento à delegacia, enfim. Então, tudo que é voltado Que para a mulher, legal. Lu, Que então, tudo que é legal. voltado para a mulher,
a gente procura ter essa base realmente que a gente vê uma ausência, né, muito forte, às vezes, até mesmo nas igrejas, né? Eu acho que a gente, Sim, até mesmo nas né, igrejas. eu acho que Eu, assim, particularmente, nunca vi esse trabalho que você está desenvolvendo. Nunca né, vi nem ouvi falar. porque existe Muito muito esse legal. tabu também, antes da gente entrar na questão ginecológica, existe muito esse tabu assim, né? Casou, é evangélico, casou tem que ser para a vida toda. Não, não, não é casou tem que ser para a vida toda, não, porque Ah, é? porque se você é maltratada, se você está sendo agredida, né, e o seu líder, o líder da sua instituição, fala: olha, você tem que se calar, porque tem muito disso, Lu. Eu não sei se Tem. você tem conhecimento disso no meio evangélico, infelizmente, que é o meio onde eu cuido das mulheres diariamente, tem muito isso. Olha, você apanhou, você tem que se calar, sabe? E é nessa que a gente vê mortes e coisas terríveis nesse meio, né? E agora com a pandemia aumentou ainda mais, viu? Ai, Aumentou ai, mais. ai. É. Então a gente procura fazer esse trabalho. Então eu achei super assim importante chamar você aqui para esse bate-papo, você como médica, né, obstetra, ginecologista que para a gente desmistificar isso, sabe? Com Assim, certeza. eu vejo que isso é tratado como um tabu, como um pecado, como uma coisa errada. E eu acho que, poxa, pessoas como você estudam tantos anos e Deus concede a sabedoria necessária para vocês para cuidar da gente. Com certeza. Entendeu? É Com Deus que conduz a sua certeza. vida, é Deus que guia a sua mente para você poder nos ajudar, né? Então, Bianca, eu tenho certeza do que você está falando. né? Certeza. Então, assim, eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite, porque eu quero ajudar, sabe, Lu? Eu quero ajudar outras mulheres a entenderem a importância do exame ginecológico. Eu falo isso para você porque eu tenho aqui uma pesquisa que eu achei assim, eu não sei se você pode me orientar, até orientar a gente Ah, a isso, se é fato, se realmente. Eu fiquei escandalizada quando eu li, porque uma pesquisa diz que 5,6 milhões de brasileiras não vão ao ginecologista. que absurdo isso, né? É verdade. É Não vão. verdade, É Lua? verdade. São números altíssimos. E agora, em 2020, Uhum. bateu recorde, né? Não Por conta acredito. da pandemia, nós tivemos em 2020, com relação a 2019, 42% a menos de mamografias no Brasil. Mas é quase 42, 50%. quase metade das pessoas não fez diagnóstico precoce de câncer de mama, né? Caramba! E esse É. diagnóstico tem que ser feito na faixa de quantos anos, Lu? A mamografia, existem dois critérios, tá? Ela Aham. pode ser feita normalmente a partir de 40 anos. Tá. Para o SUS, às vezes, a partir dos 50 anos, dependendo Uhum. da capacidade de atendimento, eles nivelam um pouquinho para cima, porque às Uhum. vezes não tem condições de fazer já para a população geral a partir dos 40. Mas, Entendi. assim, internacionalmente, os níveis, os estudos consideram a partir de 40 anos a mamografia feita anualmente, ou no caso de um parente de primeiro grau, o que é Uhum. parente de primeiro grau? Mãe, pai ou irmãos. Porque Tá. homens também têm câncer de mama, tá? Então, parentes de primeiro tem câncer de mama também, uma incidência crescente no nosso país. Caramba, Lu, olha só. Homens também têm câncer de mama. Uhum. Deixa eu só fechar aqui, eu já falo Tá, dos homens. Mas, tá. enfim, parentes de primeiro grau, mãe, pai ou irmãos, se Uhum. eles tiverem câncer de mama, você começa o seu diagnóstico 10 anos antes da idade em que eles desenvolveram a doença, Ah, tá? tá, ok. Então, assim, Ok. meu Tá. pai teve câncer de mama aos 46. Aos 36 eu começo a mamografia. Mesmo não tendo 40. 10 anos antes do meu parente de primeiro grau ter desenvolvido a doença,
eu começo a fazer esse exame de diagnóstico. Esse Entendi. exame é de pesquisa já, diferente do rastreamento da população geral. A população geral acima dos 40. No Entendi. SUS, acima dos 50. Mas se a gente tiver parente de primeiro grau com câncer de mama, a gente inicia a pesquisa 10 anos antes. E isso que você está falando, Lu, assim, é tão importante, porque eu, tipo, assim, por isso que eu digo a você que a gente tem que acabar com esse tabu de que ir no ginecologista, né? Eu me refiro a nós, o grupo, né? Sim. Ir em ginecologista é errado, que ir no ginecologista é pecado, né? Que eu fico sem graça de ir no ginecologista. Claro, não é um exame agradável, né? Não é agradável. Mas dentista também não é, e a gente vai, não vai? Eu também detesto ir. E eu detesto dentista, morro de medo. Eu também. Mas a gente vai, né? Não é agradável também. Mas a gente não quer perder os dentes. Não é? Então, e aí, o que acontece? Eu vi aqui nessa pesquisa, incluindo aqui na nossa conversa, que, segundo essa pesquisa, a expectativa da mulher brasileira sobre a vida sexual e reprodutiva, as relações dos ginecologistas e obstetras com suas pacientes, um resultado mostra 20% das mulheres com mais de 16 anos correm risco de ter algum problema. Pois é. Hoje em dia... Por essa falta de cuidado. Exatamente. Né? Então, só para eu concluir aqui tudo isso que está falando, do problema, do câncer, nós tivemos um caso na Argentina, quando nós estivemos lá, de uma obreira linda, assim, uma grande serva de Deus, assim, mas muito limitada. Eu me refiro... eu acho que fanatismo é a palavra que cabe aqui, né? Então, quando nós chegamos à igreja, nessa igreja na Argentina, ela já tinha uma opinião formada a respeito de ir ao ginecologista, de fazer exame de mamografia, que era uma opinião errada, né? Um conceito errado. Ela não ia ao ginecologista, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente, mas eu acho coisa assim de 18 anos ou mais. Absurdo, né? Um absurdo. Então, tão absurdo que quando nós chegamos lá, ela estava com câncer de mama. Pois é. E teve que fazer, né, a remoção cirurgia. total. Cirurgia total. Perdeu as duas mamas. Olha, que judiação. Uma mulher jovem, assim, dentro de tudo jovem, né? Os seus 40 e poucos anos. E ela, 18 anos sem fazer, porque tinha entrado na igreja e achava que era pecado fazer o exame ginecológico, né? Pois é. E então, você veja que é um conceito que, assim, totalmente avesso àquilo que a gente realmente tem que fazer, né, Lua? E ainda eu não sei mais... se você atende casos assim, eu não sei se você atende casos de pessoas assim. Eu Qual atendo. a orientação para essas pessoas, né? Porque eu acho tão importante você falar a respeito disso nesse momento. São tantas as mulheres que sofrem com essa problemática no nosso meio, sabia? Eu imagino. É um tabu, na verdade, isso é um tabu que precisa ser quebrado. Então, eu acho assim que você está super de parabéns pela iniciativa, porque as mulheres, elas têm que se cuidar, né? Por mais que os homens sejam, muitas vezes, o muro de arrimo da família, mas nós, mulheres, somos as responsáveis emocionalmente pela família. Total. Totalmente. Total. Né? Totalmente. Se a gente não tá bem, a família não está bem. Isso é assim, independente. Não, é fato. É fato. As mulheres carregam isso, elas têm essa responsabilidade. As mulheres são cuidadoras, elas são responsáveis pela família, não tem como. E se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro. Né? Uma pessoa doente não tem como cuidar bem de alguém. Então, eu acho que só por aí a gente vê que é obrigação da mulher se cuidar. Para ela poder cuidar do marido, para ela poder cuidar dos filhos e para ela cuidar de si mesma.
E às vezes, Lu, se essa mulher, né, eu acho que você pode até explicar com certeza muito melhor do que eu, se essa mulher tivesse feito, de repente, uma mamografia com antecedência, ela não precisava arrancar os seus seios, de repente um Com tratamento, certeza. uma quimioterapia, não sei, alguma coisa ela poderia Com fazer, certeza. né? Bom, falando do câncer de mama e da mamografia, a mamografia, ela detecta lesões não palpáveis ainda, tá? Olha só. Então as lesões, elas não são palpáveis e a mamografia já faz o diagnóstico. Então, não adianta a gente querer fazer autoexame e achar que se você está examinando ali um carocinho, você procura para fazer a mamografia. Porque a partir do momento que esse caroço é palpável, ele já tem mais de 1 centímetro. Você não consegue. É muito isso? É muito isso. Se ele tiver mais de 2 centímetros, você perde a mama. Caramba! Mas é muito pequenininho. É muito pequenininho, mas se ele tiver raiz ali, você perde a mama. Então, não tem como você escapar. Querer não fazer a mamografia e transferir a sua responsabilidade para os seus dedinhos, para você mesma se palpar e fazer esse diagnóstico. Porque quando você fizer esse diagnóstico, ele vai ser tardio, ele vai estar atrasado. Então, a gente precisa da mamografia. Só a mamografia dá o diagnóstico precoce. Só. Nem o ultrassom não dá. O ultrassom a gente muitas vezes faz em pacientes mais jovens, quando a gente ainda não tem acesso à mamografia. Mas ele também vê lesões quase palpáveis já. Ele vê nódulos, ele vê cistos, ele não vê aquelas microcalcificações. A mamografia, ela vê lesões que são chamadas de microcalcificações. Elas têm menos de 3 milímetros. Então, elas não são absolutamente palpáveis. Você não tem como palpar uma microcalcificação. Mas a mamografia faz esse diagnóstico. E você tem condições do médico fazer a biópsia e saber se aquilo é câncer ou não. Porque às vezes você pode ter a microcalcificação e também não ser nada. Pode ser. Mas você tem condições de fazer o diagnóstico precoce. O médico vai lá, põe uma agulhinha, tira um pedacinho, manda para exame e acabou. Se for um tratamento conservador, você consegue tirar o tumor, se for câncer, preservar sua mama e complementar com quimioterapia, com radioterapia, seja lá o que for, preservar sua mama. Porque a gente sabe que uma mulher sem mama, por mais que a gente tenha hoje próteses e silicones e tudo, é uma mulher com autoestima diferente. A gente sabe disso. Claro que é. Né? Isso mexe muito com a vida conjugal, com a sexualidade dela, não é verdade? Com o autocuidado dela, com o amor próprio dela. Sim. Uma mulher que tem que ter a mama retirada, ela tem uma série de problemas. Muitas vezes a gente consegue fazer um tratamento de suporte, mas é uma coisa que a gente pode evitar. A gente quer evitar. Então, a mamografia, anualmente, a partir dos 40 anos, é obrigatório. Obrigatório. Gostando ou não gostando. Eu também não gosto de apertar a mama. É dolorido, né? Chatinho. É dolorido. Eu também não gosto. Eu também fico apreensiva. Eu também não quero que dê um diagnóstico ruim. Porque não é porque eu sou médica que eu... Mas é melhor saber logo, não é? E a gente quanto antes você fizer o diagnóstico, quanto antes você trata. E é o que eu falei para você, né? Veja essa serva, essa pessoa tão de Deus, tão linda, né? Com todo amor ali servindo. E por causa de um fanatismo religioso, eu acho assim, sabe, o Lu, fanatismo em nenhuma área é bom, sabe? Não. Nenhuma área. Eu acho que o desequilíbrio, eu acho que o que Deus quer para nossa vida é o equilíbrio em todas as áreas. Eu concordo com você. O fanatismo religioso, seja ele de qualquer religião, evangélica, de qualquer, espírita, umbandista, qualquer uma. Tudo aquilo que foge do equilíbrio, eu acredito que Deus não está ali, porque Deus é equilíbrio, né? Eu acho que uma pessoa que chega ao ponto de dizer que ela tem uma fé, né? Porque, é claro,
né, quanto mais eu sendo pastora hoje, né, missionária, eu acredito Sem sim, no poder da dúvida. cura. Eu acredito. Lógico. A minha mãe, ela foi curada de tumor na cabeça sem intervenção cirúrgica, Pois é. né? Então, assim, ela foi curada. Eu acredito no poder da fé, porque eu presenciei isso na minha vida. Só Sim. que isso não quer dizer que eu não posso aliar a minha fé à medicina, aquilo que Sem Deus dúvida. otorgou pra gente, Sem né? dúvida. Sem Então, dúvida. por que Lucas andava com Jesus, né? Lucas, ele era médico. Médico. Então, se não precisasse de médico, né? Para que ia ter um médico no meio dos discípulos? Não, Né? com certeza, com certeza. Eu acho que Deus nos deu ferramentas, né? Dons, né? Dons para Pois cada é, a gente tem que usar isso. um. E usar essas ferramentas, em hipótese alguma, diminui a fé. De forma alguma. Aham, concordo, concordo. É Né? isso aí. E olha só, eu separei umas perguntinhas aqui para você, que as meninas separaram. Ih, E legal. vocês que estão assistindo, deixa aí seu comentário, deixa sua pergunta. A gente quer conversar com você. Deixa sua pergunta aqui para a doutora Luciana. Aproveitem, meninas, a oportunidade dessa médica linda e tão competente, tá? Ai, obrigada, Deixa amada. aí seus questionamentos. Mas enquanto as meninas perguntam ao vivo, eu vou ler para você algumas perguntinhas aqui que já Combinadíssimo. deixaram pra gente, tá bom? Tá ótimo. A primeira pergunta que as meninas deixaram aqui, as meninas e os meninos, viu? Os meninos estão bem participativos. Ah, legal. Olha Isso que mesmo, legal. meninos. Cuidando de si e das esposas. Isso mesmo. Aí, eu concordo Isso aí. plenamente. Essa Olha é a só, diz ideia. assim, Lu, diz Essa é a assim, ó, ideia. gostaria de saber sua opinião a respeito da TRHC, hormônios bioidênticos e ou filmes vaginais na menopausa e se a senhora trabalha com essas técnicas. Tá, ó, Eu pergunta boa. pensei, tá falando grego. Tá, Entendeu? vamos lá. Não entendi nada. Vamos lá, a partir de um Vamos lá. princípio. O que é isso? TRH, hormônio. terapia de reposição hormonal. Certo. TRH, terapia de reposição hormonal. Tá. Ela pode ser feita ou não. Tem gente que não quer fazer, tem gente que não pode fazer. Mas ela pode ser feita com vários tipos de hormônios, tá? Hormônios sintéticos, feitos em laboratório, parecidos com os hormônios que o organismo produz. E esses outros hormônios que a gente chama de bioidênticos, que também são feitos em laboratório, mas eles são quimicamente idênticos aos que nós produzíamos antes de entrarmos na menopausa. Por isso que a gente chama de bioidênticos. Eles são todos feitos em laboratório, tá? Mas a fórmula... modernidade. Então, assim, a gente devolve os hormônios na mesma proporção e da mesma qualidade que a mulher produzia antes de entrar na menopausa. O que é menopausa? Primeiro, né? Quando a mulher para de menstruar, depois de uma certa idade, a gente considera ela na menopausa 1 ano depois da última menstruação. Tá? Então, o que acontece é que antes dela entrar na menopausa, às vezes a menstruação vai falhando. Mas a gente não pode chamá-la de menopausada. Ela só vai estar na menopausa 1 ano depois da última menstruação, tá? Tá. Mas a gente consegue já começar a fazer a reposição dependendo da intensidade dos sintomas da paciente. Tem paciente que é muito sintomática e são sintomas muito importantes. Então, assim, são sintomas de muita secura vaginal. A secura vaginal é um sintoma muito precoce. Às vezes, ela ainda até menstrua. Que indica que ela está entrando na menopausa. Que ela está entrando na menopausa. É um sintoma muito precoce. Então, meninas, atenção. É uma sensação de ardência. Eu tenho pacientes que falam assim, é como se eu tivesse uma pimenta dentro da perereca.
A sensação é essa. É uma ardência constante. Exatamente. É essa sensação. É uma sensação, assim, muito típica, muito característica de que algum hormônio já está faltando. Entendi. Claro, existem ardências causadas por corrimentos, por infecções, por bactérias, e independente da faixa etária. Então, existe o sintoma ardência independente da menopausa. Mas, se você não tem corrimento, não tem coceira, não tem nada, e está ali por volta dos seus 40, por aí, e começa a ter esse sintoma, atenção. Pode ser um início de que a menopausa está se aproximando. E tem alguma coisa, Lu, que eu possa fazer para aliviar esses sintomas? Por exemplo, você está falando que um dos sintomas é essa ardência, secura vaginal. Mas tem alguns outros sintomas que eu posso ver previamente e tratá-los para que eu não tenha uma menopausa ruim, desagradável? Porque assim, eu, por exemplo, né? Eu tô com 43, amiga. Eu tenho só 10 a mais. 43. Então, assim, eu sou muito calorenta. Já assim, naturalmente. Eu detesto calor. Não, eu detesto calor. Detesto verão. Meu negócio é inverno, é neve. E eu já naturalmente, assim, ar-condicionado no menos 20, entendeu? Entendi. Já é do seu metabolismo. Super preocupada com a menopausa, porque a minha mãe disse que ela passou uns calores, assim, super severos e tal. Uhum. Então, eu sei que existem hormônios que a gente pode tomar, mas eu queria saber com você, para tirar dúvida, inclusive, de algumas amigas que me escreveram aqui, quanto tempo antes? Quais são os sinais? Quais exames? Se eu faço antes, como seria? Esses calores da menopausa, eles são muito característicos. Ele é diferente da gente ser calorenta. Porque tem gente que é calorenta, né? E tem gente que é friorenta. Né? Tem gente que... Então, isso já é da pessoa. Tem gente que é mais calorenta, tem gente que é mais friorenta. Mas o calor da menopausa é um calor que ele dá e passa. É um calor que te surpreende. Como a gente chama de onda de calor. Ele é como se ele fosse uma onda. Então, assim, você está conversando, está numa temperatura agradável, de repente você começa a sentir um calor e aí depois passa. Você começa a suar e ele passa. Mas é um calor que é incômodo, porque é uma coisa assim que te surpreende. Você tá dormindo às vezes e acorda sufocada de calor, sabe? Uma sensação assim ruim e depois passa. Então, assim, a gente chama de ondas de calor. E isso é muito desconfortável. Tão desconfortável ou mais que a ardência vaginal, tá? São sintomas, assim, muito prevalentes. Eu gosto de repor. Eu sou favorável, extremamente favorável a TRH. Reposição. Eu sou extremamente favorável, tá? A gente tem uma janela de oportunidade que é logo no início da menopausa, onde a reposição é maior que o risco. Depois de um tempo de menopausa, o risco passa a ser maior do que o benefício. Tá? Então, a gente não pode perder essa janela de oportunidade, que é logo no começo da menopausa. Quanto antes a gente repuser, menos risco a paciente vai correr, porque ela ainda não fez aquele reequilíbrio do organismo pela falta dos hormônios para depois entrar de novo com os hormônios. Ela ainda está se equilibrando. Caiu aqui. Caiu aqui, será? Nessa live. Aí você vai lá e dá o hormônio, você passa a dar um risco aumentado para ela. Deu uma caidinha aqui. Repete, por favor. Deu só uma caidinha na sua internet. O que você falou? O último pedacinho que você estava falando. Se o organismo já se equilibrou pós-menopausa, e você depois entra com a reposição, você vai estar
produzindo um efeito novo. Ele não lembra mais como que é aqueles hormônios. Então, daí o risco é aumentado. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendi, Tá? Lu. Ao Tá. passo que se você repõe logo no comecinho, ele ainda não lembra muito bem de ficar sem hormônio. Então, ele ainda trabalha com hormônio. Então, ele vai rapidinho se adaptar, se readaptar a TRH. E eu, sim, eu uso hormônios bioidênticos, tá? Tá. Respondendo à pergunta, né? Eu uso hormônios bioidênticos, eu prefiro hormônios bioidênticos. E a gente repõe de acordo com a necessidade da paciente e tem que ter todo um critério para ver se ela é uma candidata à reposição. Então, ela não pode ter histórico de trombose, ela não pode ser hipertensa, ela não pode ter familiar de primeiro grau com câncer de mama, ela não pode ter tido câncer de mama. Tem uma série de características que o ginecologista tem que avaliar e aí chegarem a um acordo comum do que vai ser reposto para a paciente, tá? Entendi. Mas eu sim sou favorável à reposição. Ah, legal. Pode ser por via transdérmica, tem gel que a gente passa na pele, pode ser com implante, pode ser com comprimido. E esses filmes vaginais não são todos os que a paciente perguntou, né? Essa pessoa perguntou. Esses filmes vaginais, eles não são bons para todos os tipos de hormônio, tá? Então tem que avaliar qual é o hormônio que a gente vai repor, quanto, para ver a via melhor para reposição. Se é oral, se é transdérmica, se é implante. E se vai repor. Primeira coisa é ver se vai repor. Legal. Tá? Lu, ó, tem umas amigas fazendo uma pergunta aqui ao vivo, diz assim: depois de uma histerectomia abdominal total, quanto tempo precisa usar hormônio? Depende. Quando faz histerectomia é a retirada do útero. Certo. Eu preciso saber se os ovários ficaram ou se foram retirados. Eu acho que é abdominal total, ela tá falando, né? Então, mas abdominal total é quando tira o útero todo. O útero e o colo. Não significa que os ovários foram tirados. Mas vamos entender que os ovários foram retirados, tá? Vamos entender que foram retirados. Essa paciente, ela vai ter uma menopausa muito aguda. Por quê? Até ontem ela tinha 2 ovários. Amanhã ela não tem mais nenhum. Então, essa paciente vai ser extremamente sintomática. Essa paciente era uma candidata à reposição urgente, desde que ela preencha os pré-requisitos de elegibilidade, desde que ela possa repor. É uma paciente que tem que fazer a reposição o mais rápido possível, porque essa paciente vai sofrer muito rapidamente. Porque ontem ela tinha e hoje ela não tem mais. Diferente da menopausa natural, que eles vão falhando. E mesmo assim, a gente vai tendo sintoma. Nesse caso de cirurgia, você tira bruscamente os 2 ovários. Imagina, então, não sente. É muito agudo. É um sintoma muito, muito agudo. A paciente fica extremamente desconfortável. Então, desde que ela preencha os critérios de elegibilidade, precisa ser reposto o mais rapidamente possível. Tá bom. Tem uma amiga também aqui. Oiê, a live vai ficar salva? Vai ficar salva. Tá muito bom. Olha aqui, deixa eu ver mais perguntinha, gente. Atrofia genital pós-menopausa. O que acontece? Como é isso? Vamos lá. Atrofia genital pós-menopausa nada mais é do que a causa dessa secura vaginal que eu falei agora há pouco, que é um sintoma desconfortável e extremamente prevalente. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele toda vai afinando. A pele do rosto afina, a pele do corpo afina, a gente começa a enrugar, começa a perder água, a pele às vezes fica até coçando, porque ela vai afinando. Vai perdendo a capacidade de hidratação, né? E a vagina, a mesma coisa. Mais rapidamente vai perdendo, porque a pele da vagina é mais fina do que a pele
externa. Então, ela vai ficando seca, ela perde a capacidade de reter água. É uma vagina seca, tá? Essa vagina seca não é seca porque ela não tem lubrificação, não é isso. Ela é seca porque a pele é fina, não tem mais a espessura suficiente por causa do envelhecimento, tá? E aí, o que que acontece? A vagina fica, a gente chama de friável. Então, na hora da relação, ela às vezes até sangra, porque é uma pele muito fina. E aí você às vezes vai fazer xixi, vai se limpar e aquilo arde, aquilo machuca, incomoda. Além disso, você começa a ter infecção urinária de repetição. Então, esse é o grande perigo da atrofia. Mesmo que a pessoa fale assim, eu não tenho mais relação, sou viúva, ou então meu marido toma algum medicamento que atrapalha, que isso é muito frequente. Porque a gente vai envelhecendo, os maridos também vão. E vão ficando hipertensos, na sua maioria. E os remédios de hipertensão dão uma atrapalhada. Desculpa te interromper. Tem uma amiga, Lia Manges. Lia. Ela é mais Lia, amo. Ela é uma linda. Lia é muito querida, uma paciente muito querida. Ela falou, a Lu é demais. Obrigada, amada. Bom, então, os maridos também vão tendo problemas por conta, às vezes, de medicações que tem que tomar. Então, mesmo que a paciente não tenha vida sexual ativa mais, ou porque não tem parceiro, é viúva, ou porque muitas vezes o marido tem alguma disfunção erétil, a importância de tratar a atrofia genital é prevenir infecções urinárias de repetição. Então, muitas vezes é para ela mesma, não é para a vida sexual. Se ela tiver, com certeza vai melhorar. Olha, mas mesmo que ela não tenha. Você tá falando. Eu assisti uma live sua, Lu, que eu achei assim muito importante, incrível para mim. Eu achei, foi novidade para mim. Quando você mencionou na sua live que depois da relação sexual é muito melhor você fazer xixi do que as pessoas ficam preocupadas. Você até mencionou, né? Que as pessoas ficam preocupadas em ir logo tomar um banho, né? Para não ter infecção urinária. Mas você comentou na sua live que o mais importante é fazer xixi. Explica isso melhor pra gente. É fundamental, meninas. Por quê? Porque a vagina, ela tem bactérias normais. Não é que a vagina é problemática. A vagina normalmente tem bactérias, tá? E a uretra é o canalzinho que vai da bexiga até a vagina, até a saída do xixi. Ela é curta, ela é bem curtinha. Mas isso então, é curta nas mulheres e nos homens? Não. Nos homens, ela sai da próstata e ela percorre todo o pênis, né? A uretra masculina, ela corre o pênis todo. Então, ela é bem longa, a uretra masculina. A uretra feminina, não. Ela sai da bexiga ali, não tem próstata para passar e ela já sai ali na vagina, né? Na vulva. Pequenininha. E aí, na hora da relação, o atrito da relação, muitas vezes pega uma bactériazinha que tá ali na pele e leva para o canalzinho da bexiga. Ela fica ali quietinha na uretra. Se você não tem o hábito de fazer xixi e dorme, ela pode subir nesse trajeto curtinho e fica ali e dá uma infecção urinária. Então, é muito comum ter infecção urinária pós-relação. Existe até uma muito frequente. Principalmente, existe uma entidade, um diagnóstico, né? A gente chama de entidade nosológica, que chama cistite da lua de mel. Ela tem esse nome, porque as mulheres casam, vão iniciar atividade sexual, e claro, casam e vão ter bastante relações, né? E muitas vezes não tem essa orientação da higiene de fazer xixi logo após.
Olha só. E aí é muito frequente as pacientes terem essa infecção urinária, que ela tem até esse nome, chama cistite da lua de mel. Olha que bonitinho, gente. Eu não sabia. Que graça. E Então, aí... e você mencionou, Lu, o que me chamou a atenção na sua última live é que, assim, você falou da importância de tomar banho e tal, mas você falou que é muito mais importante ir fazer um xixi muito mais do que importante. você se higienizar após a relação. Muito mais. Olha Porque só. quando você faz um pinguinho de xixi, ele sai e ele limpa aquele canalzinho da uretra. Então, aquela bactéria que porventura tenha ficado ali, ela foi embora. Entendi. E aí, você volta, dorme, namora de novo, sei lá, toma seu banho, se você quiser, enfim. Mas aquele canalzinho tá limpo. Então, nem que seja um pinguinho, mas tem que fazer xixi. Toda vez que tiver relação, tem que fazer xixi. E isso eu oriento, eu tenho muitas pacientes que casam e vão para a lua de mel sem ter tido a experiência sexual ainda e não tem orientação nenhuma. Eu tenho muitas pacientes e eu treino isso com elas assim direitinho, Gente, mas isso que sabe? você está falando é muito importante, porque isso é novidade para muita gente. É Tem muito gente importante. Gente que tem infecção urinária, mulheres, né, que a gente atende constantemente e às vezes ela não sabe que essa pode ser uma causa. Né? É a mais frequente. É a mais frequente. É a causa mais frequente, tá? São infecções urinárias pós-relação ou então erros de higiene. Na hora de fazer a higiene, traz bactéria do bumbum para a vagina. Porque quando a gente vai fazer a evacuação e a gente vai se limpar, a gente não pode trazer o cocô para a vagina. E isso muita gente não sabe. Por conta da posição que a gente senta no vaso, é mais fácil. Né? Mais fácil. É mais fácil, né? Porque para você tirar, você tem que virar. Enfim. Mas não pode. Então são as causas... Óbvio, né? É o óbvio. Né? Mas muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Muito frequente. É muita gente que não sabe. Sabe por quê? Porque esse dado aqui que a gente acabou de conversar, que 5,6 milhões de brasileiras não vão ao ginecologista, se elas não vão, elas não têm alguém para orientar. Não tem. Muitas delas são jovens, jovenzinhas, né? Que já têm sua vida sexual ativa, né? Às vezes com 15, 16 anos e não tem a menor orientação, né? Não tem. Às vezes tem vergonha. Às vezes tem... É o tabu, né? É o tal do tabu, exatamente. É o tal do tabu, entendeu? Nossa, eu acho que essa informação da infecção urinária é, assim, muito importante. É fundamental. Deixa eu comentar aqui para vocês. As meninas estão animadas aí entrando. Isso aí, gente. Vão perguntando e vai dando coraçãozinho aí. Para nossa live vai atingir... dando coração, mandando avião. Tem que mandar avião. Isso. Pra todo mundo, né? Vamos bombar a live aí. Olha só, diz assim, ó, tema super importante. Nós evangélicos precisamos parar com esse tabu e cuidar mais da nossa saúde. É isso aí. Por isso que é isso mesmo. Porque nós mulheres somos o arrimo da casa. Nós mulheres carregamos a nossa casa. É isso aí. A outra Lu diz assim: eu sofro muito com cólicas. Gostaria de tomar injeção para parar de menstruar. Isso traz algum mal à nossa saúde? Não, parar de menstruar não traz prejuízo à saúde, tá? Tá. Mas precisa ser feito da forma correta. Então, parar de menstruar, você vai bloquear os seus ovários. Então, pode ser feito com injeção, pode ser feito com implantes, né? Tanto implantes na pele, quanto implantes intrauterinos, que hoje a gente tem aqueles... chamamos de DIU de hormônio, são implantes intrauterinos. Todos eles têm uma... Ele vai liberando, né? Ele vai liberando. Vai liberando aos poucos o hormônio, dura até 5 anos. A injeção tem que ser aplicada intramuscular de 3 em 3 meses, tá? Mas você aconselha, tem algum problema? A pergunta dela é se faz mal à saúde. Não faz mal à saúde, de forma alguma. É uma questão opcional, não faz mal à saúde. O fato de parar de menstruar, tá? Entenda bem. Não faz mal parar de menstruar, porque tem gente que acha que o sangue não sai e sobe para a cabeça. Isso. Não.
Eu já ouvi muito Eu já cansei de isso. ouvir. Gente, eu ouço isso Já cansei de sempre. ouvir que parou de menstruar, o Principalmente as sangue nossas sobe para a avós, cabeça. né? As E a nossas pessoa fica avós. nervosa, fica irritada porque o sangue está na cabeça. Não. Então, assim, parar de menstruar não faz mal, desde que seja feito com o hormônio correto, da maneira correta, e que a paciente, de novo, não tenha contraindicação ao uso de hormônios. Porque Ah, não tá. é todo mundo que pode usar, Tá. tá? Mas o Tá. simples fato de parar de menstruar não faz mal. Tá Para bom. cólica é um dos tratamentos preconizados, mas ela tem que ter uma avaliação de que ela pode usar hormônios, que não Ah, é todo mundo legal. que pode. Tá bom, Lu. Outra perguntinha. Ih, tá bombando aqui, Lu. Isso mesmo, meninas. Doutora, tenho 56 anos. É a Madalena. Ela pergunta: doutora, tenho 56 anos e faz 8 anos que tomo tibolona. E, Bolona. e quero saber se eu posso parar de tomar. Pode parar de tomar. A gente faz a reposição hormonal. Os estudos hoje, eles acompanham pacientes que fazem reposição até 16 anos. A gente não tem dados ainda de gente que faz reposição hormonal há 18, 20 anos. Acredito que esses dados vão chegar. Mas o nosso limite hoje é 16 anos, tá? Você já Ah, toma 8. Se você quiser parar de tomar, pode parar. Se você quiser tomar mais 8, pode tomar, né? Não sei como é uhum, que são as suas indicações. Mas se você uhum. tá bem com a tibolona, mamografia, ok. Densitometria óssea, ok, porque a tibolona é um importante protetor ósseo, né? Que é outra coisa que a gente perde com a menopausa. Não sei se você deve parar, mas pode parar, entendeu? Não Ah, tem que legal. obrigatoriedade de tomar. Eu vou O queimar. obrigatório que a gente prescreve são 5 anos. A reposição hormonal, quando a gente entra, são 5 anos que a gente dá aquele pontapé inicial para a pessoa. Aham. Diz assim aqui, a mesma Lu que perguntou das cólicas, ela pergunta novamente, é porque já tenho meus 41 anos, sou laqueada, 18 anos e não vou engravidar mais. Uhum. Então eu acho Tá. que ela quis concluir, né? A Luana está perguntando aqui, quem toma o anticoncepcional há muitos anos, devemos dar uma pausa para limpar o organismo? Sim, devemos. Porque, principalmente, eu não sei qual é a sua idade, Luana, mas principalmente se você quer gestar ainda, Uhum. porque o ovário, ele tem que funcionar. Periodicamente, ele tem que funcionar. Então, o que que a gente orienta? A pessoa que às vezes toma pílula continuamente porque não quer menstruar, eu oriento que a cada 11 meses ela pare e tenha um mês de menstruação espontânea para o ovário lembrar como é funcionar. Então, essa paciente, se você quer engravidar ainda, é importante lembrar o seu ovário periodicamente de como é uma ovulação. Porque muitas vezes, quando você toma anticoncepcional, você está com a ovulação bloqueada, né? É. E aí ele não ovula. O anticoncepcional menstrua por você. Você não menstrua porque você ovulou e não engravidou, que é um ciclo menstrual normal. Então, uma vez a cada ano, eu oriento que as pacientes parem, tenham uma limpeza, o organismo vai ovular, e aí no próximo ciclo, que se você quiser, começa mais 11 meses seguidos de contraceptivo. Uhum, tá, legal. Deixa eu ver o que mais. Aí ela diz, nossa, nunca tinha parado, diz aqui. A outra diz, tenho 28 anos, tomo há 10 anos, só que quero outro baby, se Deus quiser pra mim. Ah, meu Deus! Ah, Lu, a Lu é uma linda. Você quer outro baby, Lu? Olha aí que Oh, legal. legal. E o Mirena que não dá para ter pausa? Estão perguntando, a Karina pergunta. E o Mirena, ela faz uma pergunta. E o Mirena que não dá para ter pausa? Então, o Mirena ele é diferente. O Mirena ele só tem um tipo de hormônio e ele não bloqueia totalmente o funcionamento ovariano. O ovário, ele tem, apesar dele não ter uma ovulação de qualidade, mas ele tem uma produção folicular. O Mirena ele não é igual um anticoncepcional combinado oral.
Ele Ah, tem, tá. o ovário ele tem uma certa função ali. Mas não tem como, né, tirar o Mirena uma vez por ano. Ele fica 5 anos ali com a pessoa. Mas ele não dá essa atrofia ovariana como o contraceptivo contínuo, O tá? Mirena, ele é o quê? Ele é interno? O Mirena é como se fosse um DIU com hormônio. Ele é Ah, composto tá. por hormônio, a gente coloca ele intrauterino. Então, ele é como se fosse um DIU de hormônio. Que a gente tem, o DIU, originariamente, ele é de cobre, né? Entendi. E o Mirena, ele não tem cobre, ele tem hormônio. Então, você coloca ele como se fosse um DIU e ele vai liberando aquele hormônio diariamente. A cada 24 horas, ele libera um pouquinho ali na circulação. E essa questão, Lu, que é uma questão também muito, é uma pergunta assim muito frequente que a gente recebe, que o DIU é abortivo. É fato? Ele é Não, mentira, mito. abortivo? Mito, Sim, fake existe um news. bebê ali, existe um bebê e o DIU mata o bebê. Como que é isso? Não, não, mentira. Antigamente, vamos ter, o DIU ele surgiu como sendo um espiralzinho plástico que era colocado ali no útero. Então, a fecundação acontecia e o DIU não deixava o embriãozinho grudar no útero, porque ele ficava ali ocupando a cavidade Aquele uterina, espaço. Uhum. aquele espaço. Então, ele foi considerado abortivo por conta disso, quando ele surgiu na década de 60, tá? Aí, o que aconteceu? Não é legal você usar uma coisa que impeça quando o embriãozinho implanta, a gente chama de nidação. Então, não é positivo isso para ninguém, nem religiosamente falando e nem fisicamente falando. Então, o que fizeram? Transformaram ele, em vez de espiralzinho, num T, que é mais anatomicamente compatível com o formato da cavidade uterina, e colocaram uma película de cobre no DIU. Então, aí o que acontece? Ele vai liberando o cobre, e o cobre transforma o meio de dentro do útero, transforma a cavidade de dentro do útero como se fosse num sabão. O que acontece? O espermatozoide, ele fica ali patinando. Ele não consegue chegar no óvulo. Então, ele morre ali. O espermatozoide morre porque o meio de cobre é quimicamente desfavorável para a motilidade dele. Gente, Então, não massa. acontece a ovulação, tá certo? Tá. Então, se não acontece a ovulação, não tem como ele ser abortivo. Não tem. É um mito mesmo, né? Não tem como, porque o espermatozoide morreu ali, ele não chegou no óvulo. Tanto que é menos de 0,5% o índice de falha do cobre, tá? Mas quando isso acontece, a pessoa engravida. Aí a gente escuta às vezes, eu uso DIU, fulano usa DIU e engravidou. Porque teve um espermatozoide aí mais inteligente um pouquinho, ou mais rápido, que conseguiu sobreviver ao meio desfavorável. E chegou no óvulo. Tá. Então, essa paciente, ela engravida. E o neném nasce, tá? Então, não... Então, o DIU não é vê fotos abortivo. incríveis, assim, do bebê com o DIU do lado. Tem umas fotos, assim, que a gente vê na internet muito... Sim, assim, sim. que a vida quis resistir ali mesmo, né? Assim como todos os, né? A pessoa que é laqueada também engravida. É uma em 5.000, mas acontece, né? O DIU é 1 a cada 200, mas acontece. Olha só. Entendeu? Tem mais perguntinha aqui, Lu, para você. O que pode acontecer? A Fernanda pergunta pra gente. O que pode acontecer com uma mulher quando se toma a famosa pílula do dia seguinte diariamente? Bom, a pílula do dia seguinte, o que ela faz? Ela vai fazer a parte de dentro do útero, que é o endométrio, descamar. Na tentativa de não deixar o espermatozoide chegar no óvulo. Porque o espermatozoide, ele às vezes leva 2 dias para chegar até o óvulo. Às vezes 3, tá? Então, por isso que ela é do dia seguinte.
Porque a ideia é ela descamar e, junto com essa descamação, levar o espermatozoide e não ter uma Peraí, o gestação que indesejada. descamá-lo? Eu não prestei atenção. Descamar Descamar o a quê? parte interna do útero Ah, e, junto, levar um espermatozoide para tá. prevenir uma gestação Tá, indesejada. Por ok. isso que ela é do dia seguinte, por isso que ela tem que ser tomada até 72 horas após uma relação desprotegida, que é o Entendi. tempo máximo de ter uma fecundação, tá? Tá. Mas isso é uma exceção. Se você tomar uma pílula do dia seguinte diariamente, o que vai acontecer? Primeiro que você vai estar tomando uma dose cavalar de hormônio. Uhum. Segundo que você vai estar provocando uma descamação desnecessária para o seu organismo. Terceiro que você não está protegida de nada. Porque você tem que tomar. Então, se você vai tomar todo dia, tome uma pílula que é um ano ovulatório. Não vai deixar o seu óvulo livre ali na trompa para esperar um espermatozoide que possa chegar. Então, Uhum. se você quer tomar todo dia, tome uma pílula contraceptiva e não uma pílula de emergência. Tá Uhum. certo? É, porque essa pílula é de emergência, É né? de emergência, Uhum. exatamente. Ela é Olha, dada quando você quer quando você não quer uma gravidez e teve uma gestação, uma relação desprotegida. Essa é a ideia. tá. Lu, tem mais uma perguntinha aqui. Qual DIU é indicado para amenizar enxaqueca? Que isso? Enxaqueca, a enxaqueca, ela é causada muito pela alteração de hormônio do ciclo menstrual, tá? Tá. Então, geralmente ela é pré-menstrual, a enxaqueca, Mas a porque enxaqueca, então, nesse caso, pelo fato de ser uma alteração do ciclo menstrual, ela se dá por isso, ela é mais. Ela dá só em mulheres, ela dá mais em mulheres, homens não têm enxaqueca, como é isso? tem enxaqueca, tem enxaqueca, mas é outra etiologia, é outra Ah, causa. É a tá. enxaqueca, essa enxaqueca pré-menstrual das mulheres, ela é causada pela variação do nível de hormônio, tá? Uhum, E ela tá. é causada principalmente pelo estrógeno, que é um dos hormônios que a gente tem no ciclo menstrual. A gente tem estrógeno e progesterona controlando o nosso ciclo menstrual. Se você usar um DIU de cobre, ele não vai interferir no seu ciclo menstrual, tá? Você vai continuar tendo o seu ciclo menstrual, porque ele só vai transformar o meio dentro do útero num sabãozinho, lembra? Para o Uhum. espermatozoide não conseguir chegar lá. Então, ele não vai ajudar em nada a sua enxaqueca, tá? Se você quer um DIU que ajude na enxaqueca, tem que ser o Mirena. Porque o Mirena, ele só tem progesterona e ele não vai deixar o nível de hormônio abaixar. Ele vai todo dia dando um pouquinho de progesterona, então você não vai ter essa queda abrupta que é quando dá a enxaqueca, tá certo? Então, para enxaqueca tem que ser o Mirena. O DIU de cobre não funciona, tá? Ô, Lu, agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é assim, a gente vai em duas vertentes agora, né? A religiosa, que é a minha área, né? E a médica. Eu queria fazer uma pergunta para você e que você explicasse, porque são muitas as meninas que estão nos acompanhando agora, de 15, 16, 14, 12 anos, e que algumas delas têm prazer, né, de se guardar para o seu casamento, por conta da sua fé, por conta daquilo que acredita, que deve ser respeitado, e por conta de uma opção de vida também. São muitas as que nós atendemos assim. E outras têm a opção de, já muito jovenzinhas, ter as suas relações sexuais, né? E às vezes com mais de um parceiro. E alegam, muitas a gente escuta assim, né? Ah, que é caretice, que a gente está no século XXI e que a gente tem que mesmo ter relação mesmo, isso tudo de, né, o fato da gente se guardar é uma caretice, papapá. O que você, como médica, né, orienta essas meninas que estão escutando a gente agora, sem fanatismo, sem tabus, e assim, quais são os prós
né, de uma moça se guardar para o seu casamento? O que que você acha disso como médica? As duas vertentes, por favor. Vamos lá. Hoje em dia, eu tenho, na verdade, poucas pacientes com essa ideologia. As poucas que eu tenho são evangélicas, né? E eu acho isso muito legal, tá? Eu respeito, acho extremamente positivo. E a gente tem alguns pontos positivos e alguns pontos que a gente precisa colocar na balança. Então, assim, o que eu acho de positivo nisso, tá? Hoje em dia, a multiplicidade de parceiros é uma das causas associadas a câncer de colo de útero. Olha tá? só. Então, assim, quando a gente vai fazer uma anamnese, que a gente tem uma paciente com câncer de colo de útero, é uma das primeiras perguntas. A idade da primeira relação, que geralmente é precoce, e o número de parceiros, que geralmente é alto. Então, esses índices estão muito associados a câncer de colo de útero, tá? Então, assim, nesse sentido, o que a gente tem? Uma maior exposição a vírus, uma maior exposição a bactérias, uma maior exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Óbvio, quanto mais exposições, maior o risco. Óbvio, né? Então, assim, mas fulano é limpinho, sei lá, né? Mas, enfim, não está escrito na testa se é doente ou não. É igual o coronavírus, né? Então, exato. Tem doença que não dá pista, né? Tem doença que dá, mas tem doença que não dá. Então, assim, o ponto positivo, positivíssimo que eu acho, é da pessoa não ter exposição a vírus e bactérias que possa comprometer a sua saúde, tá? Ela vai começar a exposição junto com a pessoa que ela escolheu para passar, teoricamente, o resto da vida. Tomara que seja, né? A gente casa para isso. Então, né? A gente casa para isso. Então, esse ponto eu acho extremamente positivo, tá? Outra coisa que eu acho extremamente positiva, que o homem também case virgem. Nesse caso, para que eles descubram isso juntos. Vai ser difícil no começo, vai ter que ter muita ajuda ali. Hoje a gente tem a informação digital, hoje facilita muito. Eu tenho cada caso tão lindo. Então, né? Então eu acho muito legal quando isso acontece para o casal. Por quê? Porque eu já tive pacientes que se casaram virgens e que o marido cobrou uma performance que ela não tinha capacidade de dar. Claro. Então isso também precisa ser orientado, né? Certeza. Que ela vai ter experiência com o passar do tempo. Então eu oriento muito essa questão da higiene, essa questão da infecção urinária. Eu oriento muito. Ponto negativo para mim, tá? Quando a paciente casa para poder ter relação, que eu tenho também no consultório, entendeu? Nossa, antecipam uma decisão porque a família ou a igreja só deixa que tenham relação se forem casados. E aí a pessoa não queria casar naquele momento, ela queria transar naquele momento. Ela não queria casar. Problema. Então, isso é um problema. Né? Porque ela vai... Exatamente. Então, eu, apesar de não ter essa responsabilidade no consultório, eu pergunto, eu questiono. Porque ela não tem que casar para isso. Ela tem que casar porque ela quer casar. É completamente um compromisso de vida. É uma decisão de vida. Então, assim, esse eu acho que é o único ponto negativo, ao meu ver. Quando a pessoa pula passos da própria vida para entrar num casamento porque quer transar, entendeu? Então, aí Isso gera um problema futuro muito sério. Muito sério. Porque a relação sexual, ela é maravilhosa, mas ela é um complemento do casamento. Sem dúvida. Ela não é o principal. Ela não é. É muito importante. Mas
o mais importante é o companheirismo, Sem né? É a dúvida. fidelidade, é um conjunto É de um conjunto coisas, de né? coisas, Se a gente está exatamente. casada há algum tempo, sabe quantos anos casada, Lu? 23. É igual eu, 23. Boa caminhada já, né? Opa, uma vida, né? Né? É isso E, aí. e então eu também tô com 23 anos. Então, assim, é um conjunto de coisas, Nossa, um conjunto de né? coisas, sem E, dúvida. e quando eu me casei, me casei muito novinha, né? Me casei com 18 para 19 anos. Então, assim, o que que acontece? Você tem que ser bem orientada nesse sentido e ter a Com certeza. certeza, né? Porque a relação sexual acaba, é um momento, né? É um Sim, momento lindo que Deus nos outorgou desde sem a dúvida. criação do mundo, né? Não há pecado nenhum nisso, não há maldade, né? Não há tabu, né? Você está com seu parceiro ali. Mas também quando um jovem, um casal de jovens, eles se casam pensando nisso, eles estão cometendo um erro gigantesco. Eu também acho. Gigantesco, né? E certamente ali na frente eles vão ter problemas. Então eu acredito, Certamente, né? certamente. Eu Então, acredito. esse é o ponto negativo que eu oriento no consultório, entendeu? Uhum. Pessoas que eu vejo que não estão preparadas, que queriam ter relação, mas não queriam casar. E acaba que vai casar Não, porque para poder não. transar. Então, assim, aí eu falo, ó, pensa bem, É, veja se é é, isso mesmo. é. Porque vai jogar assim, até aquela relação que poderia dar certo, a Sim, vai mesma jogar. relação, vai É, jogar às vezes fora, é, né? é. Minha linda, o nosso tempo de live está Ai, mas foi tão terminando. bom, Tão passou tão bom, né? rápido! Olha aqui, deixa eu te falar Nossa! uma coisa, apresentar para suas amigas que estão aí. Eu queria apresentar para vocês o meu livro também. Aqui, ó, Ai, que Lua. lindo! Ó, onde abundou Lindo! as trevas, superabundou a luz, né? Aqui estou Amém, eu, a minha família, que você conhece muito bem. amém. E aqui, né, não sei se dá para ver as garras de Dá. um mal que tentou nos alcançar, mas a cruz, a luz foi maior. Então, superabundou a luz na nossa vida. Foi um livro que a gente fez aí com muito carinho e tem uma história de vida muito bacana, de superação, né? A história da minha mãe, da Salibel, Adoro! da Salibel aí, ó, Adoro cantora. Salibel, é. E, enfim, querida, se você ou suas amigas quiserem, eu vou mandar um para você, como prometido. Ai, eu quero, com certeza. E o meu intuito com essa literatura é somente somar, ajudar. E em tempos de pandemia, principalmente, né, que a gente vê tantas famílias sofrendo Nossa, abusos muitas. físicos, psicológicos e tudo aquilo que eu sofri, eu gostaria de compartilhar que todo sofrimento acaba quando a gente deposita a nossa confiança em Deus, né? Graças a Deus. Então é É. isso, meu amor. E eu estou muito feliz de ter feito essa live com Também, nossa, foi você. ótimo. Não foi? Muito bom, né? E eu Muito gostaria que bom. você aceitasse o meu convite para a gente falar de mais coisas, porque tem mais perguntas aqui Vamos. e eu acho que a gente pode aprofundar em outras áreas também que muitas mulheres não Vamos marcar. conhecem, Eu né? acho que é bem legal, porque elas fizeram muita pergunta. Aqui é um lugar que, né, só nós duas aqui olhando. Não Então eu é, achei bem legal. É, eu acho que podemos combinar sim. Eu né? Eu topo. amei, viu? Meu Eu também amor, adorei. tudo Nossa, de bom para você, viu? Manda um beijo para a família linda que eu amo, tô morrendo obrigada, de amor. saudade. Deixa acabar essa Obrigada. pandemia que eu vou visitar vocês Vamos aí em marcar, Campinas, vamos né? marcar, com certeza. E eu quero conhecer seus filhos lindos, eu quero que você conheça meu filho também, Sim, tá? Um sim, vamos abraço do marcar. maridão, viu? Muito obrigada para o seu também. Menina, se ficou alguma pergunta, pode me mandar no direct. Eu Isso, respondo todos os directs, viu? isso, menina, pergunte, aproveita a oportunidade. Pode mandar no direct, eu respondo, tá bom? Eu sempre posto no meu Instagram, todo dia eu posto alguma coisa. Então, se quiserem me seguir, tem post de DIU, tem post de implante, tem muitas coisas lá, todo dia eu posto alguma coisinha. Então, se quiserem seguir meu canal também, minha conta lá no Instagram também, serão muito bem-vindas. Com certeza, meninas, sigam lá, Tá tá bom, bom? prima linda? Um beijo, Ah, meu coração, amor. coração, foto. Ai, o coração, a
Foto. Gente, Bate foto alguém aí, amada. A foto. Tiraram? Alguém tirou? Oi? Alguém tirou? Dá um ok aí. Deu? Eu acho que tiraram. Que bom, que Meu bom, amor. que bom. Beijo. Obrigada, Beijo, amada. sua linda. Adorei, Deus te viu? abençoe. Viu? Amém, amém. Vamos marcar outra. Muito obrigada. Tá? Beijo para vocês, minhas lindas todas. Você nos ajudar aqui com as suas orientações. A gente precisa muito, tá bom? Pode chamar. Vamos marcar. Várias Tá bom? outras. Tá Beijo, bom? amor. Um Beijo, beijo, linda. querida. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus, Tchau. viu? Amém. Tchau.